Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Oliveira Rocha, eu sou doutoranda em educação e eu estou aqui hoje para falar sobre comunicação. Numa aula anterior, nós falamos sobre a importância e o poder que a comunicação tem em todas as áreas da minha vida. Seja na minha área pessoal, nas relações que eu mantenho interpessoal, seja na minha área profissional ou seja na minha área estudantil. Quem se comunica adequadamente abre portas. Isso aí nós conseguimos provar numa videoaula. Só que agora, nesta aula especificamente, a gente vai falar sobre um tipo de comunicação que mais causa terror, medo e pânico nas pessoas. O falar em público. Aquela comunicação que você não está sozinho, que você não está só com uma câmera, mas que você está diante de um público grande. E para muitas pessoas isso é um bloqueio. Pensando nisso, a gente tem até que pensar e recorrer a matérias que podem nos auxiliar. E a gente vai recorrer à oratória. A oratória, ela estuda especificamente técnicas para que se fale bem em público. É claro que cada um tem o seu estilo. Não adianta eu, Rosana, por exemplo, querer falar igual o Silvio Santos. Cada pessoa tem o seu estilo próprio de falar. Mas existem técnicas que fazem com que o falar em público, aquele momento que a gente acha tão complicado, se torne mais leve e que nós consigamos obter sucesso. Ou seja, independente se sou uma pessoa muito extrovertida, independente se sou um comunicador com aquela facilidade que tem Silvio Santos, todos nós podemos conversar e nos comunicar de maneira adequada e fazer bonito, ou seja, e conseguir todas as glórias que falar bem em público tem. E na aula de hoje é isso que a gente vai fazer. Então, respeite, a primeira regra é respeitar o seu estilo. Qual é o seu estilo? Você é mais extrovertido, mais introvertido? Ótimo! Independente do estilo, você pode falar melhor em público se você seguir algumas regrinhas. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que falar então é que a importância da comunicação, de falar em público, ela vai desde ingressar numa empresa até conseguir uma promoção. Como assim, Rosana? Nada a ver. Tudo a ver. Para você entrar numa empresa, você manda o currículo, você faz uma ficha, depois você participa de uma dinâmica de grupo. E nesta dinâmica de grupo, você não está sozinho com o examinador. Você tem que falar diante de um público. Pode ser um público de 10 pessoas, 5 pessoas, 7 pessoas, mas enfim, é um público. E aí, quando são colocadas pessoas, né, para que nós falemos para ela, complica um pouquinho mais. Então a gente tem que pensar que desde o ingressar na empresa, aqueles que se comportarem melhor diante do público, das pessoas que estiverem assistindo ali, eles serão os escolhidos. Depois, quando eu entro na empresa, estou trabalhando, para que eu seja promovida, eu preciso de me colocar diante das pessoas, sejam em reuniões de setores, sejam em momentos em que são necessárias, em que nós tenhamos colaboradores, fornecedores, clientes, enfim. Quem fala bem em público também no trabalho consegue angariar melhores coisas. Ou seja, a importância de falar bem em público, ela é enorme no ambiente de trabalho, ela é enorme dentro do ambiente acadêmico, pode até ser que eu não tenha tanta facilidade em aprendizagem em algum item, mas se eu conseguir me comunicar adequadamente num seminário, numa palestra, eu vou ter um destaque. Eu vou me destacar. Então você, mesmo que não goste, se você não é um professor, então possivelmente você não gosta de falar em público. Mas mesmo que você não goste, mesmo que você escolha uma profissão, a minha profissão é mexer com cálculo, com número, não vou falar com o público de jeito nenhum. Vai ter momentos, não seus estudos, que você vai ter que ir diante da sala num seminário. Vai ter momentos que você vai ter que ir diante das pessoas para poder participar de um congresso, de um simpósio. E vai ter momentos no seu trabalho em que você vai ter que falar diante de um grupo para orientar, para esclarecer alguma situação. Ou seja, por mais que você não goste da comunicação, a comunicação é importante e ela vai fazer a parte da sua vida. Desde a hora que você estiver estudando até quando você estiver atuando como profissional. E aí a gente viu que a primeira coisa que eu preciso de saber quando eu falo em público é que você vai continuar sendo você. Eu continuo sendo Rosana, você continua sendo você. Então, respeite o seu estilo. Mas aí, eu preciso também de conhecer não só o meu estilo para respeitá-lo, mas de conhecer o estilo do meu público. Com quem é que você vai falar?
Você vai falar com um público de crianças? Você vai falar com um público específico que conhece a área? Ou você vai falar com um público leigo? Com quem serão as pessoas que ouvirão? Isso faz a diferença porque, de acordo com o meu público, eu adapto a minha comunicação. O modo como eu falo com vocês talvez não seria o mesmo que eu estivesse dando uma palestra técnica para pessoas da área de oratória. E da mesma forma, na hora que eu estou falando com vocês, não seria igual se eu estivesse falando com crianças de 4 ou 5 anos. Ou seja, nós temos que adequar a nossa fala para o nosso público. É a adequação ao contexto. Então a primeira coisa é saber o seu público, saber com quem que você vai falar, saber o que eles conhecem do assunto, porque senão você pode chegar lá e achar que está trazendo uma novidade, todo mundo já sabe. Ou pelo contrário, você vai chegar lá trazendo informações avançadas e as pessoas não sabem nem o básico. Então, se possível, quando você for falar diante de um público, procure conhecer as pessoas. Quem são elas, o que elas esperam da sua fala. Aí, quando eu conhecer o meu público, eu tenho que começar a pensar o seguinte: os estudos, estudar faz parte de tudo. Você precisa estudar, precisa pesquisar o assunto. Então vamos supor, eu, Rosana, eu dou aula de língua portuguesa, eu dou aula de formação de professores, mas eu tô indo falar com um grupo específico da cidade de Barueri, por exemplo, que é onde eu trabalho também. E aí a gente vai pensar assim, mas quem são esses professores? Com que alunos eles trabalham? Quais são os interesses dele? Conheço o meu público. Ok. Não, mas eu já falo há muito tempo, eu trabalho com formação de professor há muito tempo, já sou mestre na área, deixa quieto. Não. Mesmo que eu domine o assunto, eu preciso de pesquisar sobre o assunto. Eu preciso de ir a campo, ver se tem coisas novas, de repente colocar alguma coisa, olha, isso aqui é legal, essa imagem para trazer, olha, esse vídeo vai enriquecer, olha, e esse autor aqui. Então a gente pensar em pesquisar diferentes fontes confiáveis e de acordo com essa pesquisa eu vou desenvolver a minha fala. Então eu pesquisei, eu gosto, Rosana, de ter coisas variadas, então tem aulas que eu uso meme, tem aulas que eu uso foto, tem aulas que eu uso, mas sempre com um cunho específico, um estudioso por trás do que eu tô falando. Então, por exemplo, na aula de hoje, para que me preparasse, eu fui beber na fonte. Então, fui pesquisar Reinaldo Polito, que é um dos grandes professores de oratória do Brasil. E aí você pode fazer isso mesmo. Pesquise, se informe com pessoas em fontes confiáveis, a ciência é muito útil nessa hora. E aí depois que eu pesquisei, tive um monte de coisa, eu vou organizar a minha fala. Eu quero usar isso, usar aquilo, você tem que saber o tempo que você vai falar, se organiza, depois a gente pode falar uma aula específica como organizar uma apresentação. Mas basicamente é isso. Eu vou pesquisar o assunto com fontes confiáveis e aí pesquisei, acabou? Não, eu preciso de estudar. Eu preciso de memorizar, eu preciso de pegar esse texto e fazer com que esse texto, com que essa palestra, com que esse assunto que eu vou falar, ele tome conta de mim. Então, por exemplo, para produzir um conteúdo de uma videoaula de 20 minutos, eu me preparei pelo menos 3, 4 horas, porque eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que pensar como eu vou apresentar isso para vocês e eu tenho que ensaiar e treinar. É assim que funciona. Aí a gente vai para o seguinte, então eu vou me organizar, organize as suas ideias, tem um monte de coisa lá, né? Você pesquisou um monte de coisa, eu quero falar tudo. Se você vai falar meia hora, eu aconselho vocês que peguem um pouco mais de coisas para poder apresentar. Por quê? Pode ser que você esteja lá e você vai apresentar e apresentou muito rápido, pronto, meu tempo já tá 30 minutos, mas eu tô com 20 minutos, mas já falei tudo que eu tinha pesquisado. Então é melhor você ir com uma bagagem maior e chegar lá, se eu tiver que tirar alguma coisa na hora da apresentação, eu passo mais rápido, muito melhor do que eu terminar uma fala de 20 minutos em 15 e ficar, então, gente, alguém tem dúvida? Então eu preciso me organizar como eu vou falar, administrar esse tempo da minha fala e administrar o interesse. Com a câmera é mais complicado, porque a gente não consegue ver o interesse das pessoas. Mas quando você está falando com o público, você consegue ver quanto, tá chato isso, passa para próxima. Ou você consegue ver, nossa, tá empolgante essa parte, fala mais. E aí você consegue estar pensando em como que você vai conduzir. De qualquer maneira, a sua apresentação nesse público, ela tem que ter uma organização. Um começo, em que você vai dizer o que você vai falar, um meio em que você desenvolve o assunto e um final em que você fecha esse assunto com uma mensagem, com uma reflexão. Então tem que ser organizada toda a sua pesquisa. Treinar. Para falar em público, gente, tem que treinar. Eu falava muito isso. Eu falei para meus alunos, amores,
Espelho, antes tinha espelho. Pega o espelho do banheiro, vai lá, pegue o microfone, isso aqui é de passar. Pega o microfone e fique falando na frente do espelho. Hoje nós temos a técnica da tecnologia, um celular, um smartphone, então você pode gravar a sua fala, ver se tá bom, ver o que você tem que mudar, ver o posicionamento que fica melhor, o que fica pior, ou seja, treinar. Você pegou, pesquisou, você organizou o assunto, você estudou esse assunto, agora você vai lá e vai treinar. Rosana, eu vou decorar as minhas falas? Não, amor, decorar não dá certo. Porque se você estiver decorando e chegou uma hora que você esqueceu uma palavra, se eu estivesse decorando tudo isso aqui, chegou uma hora que eu esqueci alguma coisa, putz, que eu falo agora? Meu Deus, eu não sei. Então a sua fala em público, ela tem que ser natural. E quanto menos você decorar, melhor para você. Você precisa, na verdade, de ter informações chaves. É o que me ajuda aqui. As informações que eu coloco para vocês aqui na tela são as informações chaves para mim. E a partir delas eu vou desenvolvendo a minha fala. Só que para chegar aqui é o que eu falei já anteriormente. A treino não é simplesmente chegar e pá, colocar. Você precisa treinar, você precisa pegar o smartphone, treina com o tempo, porque mesmo treinando, vai chegar na hora e não sai exatamente como a gente queria, mas pelo menos a gente sabe, a gente tem uma noção do caminho que nós vamos percorrer. Próximo, cuidado com a voz. Então, beleza, pesquisei, estudei, organizei, treinei, estou pronta, chegou o momento. A primeira coisa que você tem que pensar é a sua voz, a sua fala. Cuidado para não falar alto demais e incomodar as pessoas. E cuidado para não falar muito baixo, porque ninguém vai ficar se abalando para entender a sua altura. Quando você está falando diante de um público, lembra que eu falei? A plateia, o público é o termômetro. Se está falando muito alto, as pessoas vão ficar assim, meu Deus. Se está falando muito baixo, as pessoas vão ficar assim. Então consiga perceber. E ensaie e nesse treino, quando chega lá, pense numa voz que seja uma voz numa altura agradável. Nem muito alta, nem muito baixa. Pense em falar um pouco mais alto do que você fala normalmente. Eu, quando já falo muito alto, eu tenho que dar uma segurada, principalmente quando eu tô com o microfone, senão eu ensurdeço as pessoas. Mas aí você vai sentindo isso daí, de acordo com o que você for falando, ok? Outra coisa, cuidado com o ritmo. Tem pessoas que falam rápido, como eu começo a falar, e vai falando, as pessoas não entendem. E tem pessoas que falam muito devagar, que a gente tem raiva. Então pense no ritmo. Além da altura, que não pode ser muito alta nem muito baixa, você tem que pensar também no ritmo, que não pode ser muito rápido, também não pode ser muito devagar para causar aquele problema nas pessoas. E aí a sua voz também pode ser usada a seu favor. Quando você estiver falando uma coisa emocionante, mude a entonação da voz, a colocação dela. Nossa, cheguei lá e olha que boa essa dica. Quando você estiver falando uma coisa triste, olha, gente, a pessoa morreu. Então, assim, presta atenção. A sua voz tem que acompanhar o que você está falando. É uma coisa triste, a sua entonação tem que ser triste. É uma coisa que merece ênfase, você vai colocar mais poder na sua voz. Enfim, você vai modular, vai mexer com a sua voz de acordo com a necessidade daquela fala, tá bom? O ideal, então, é pensar voz nem tão alta, nem tão baixa, não tão rápida, não tão devagar. Rosana, como que é? Você tem que ir sentindo. Você tem que ir sentindo uma fala que seja agradável para as pessoas e que prenda a atenção, como eu fiz agora com a modulação. Depois da voz, a gente tem que pensar na gesticulação. Eu sou a pessoa de gesticular. Por que eu gosto de gesticular? Porque há várias pessoas que são como eu, visuais, que elas aprendem muito com o ver, o estar vendo. E quando a gente vai gesticulando e vai falando, a gente vai trazendo a atenção dessas pessoas. Se eu ficasse falando só parada, aqueles que são visuais iam pensar, meu Deus, iam dispersar muito rápido. Então preste atenção na gesticulação. Utilize ela a seu favor. Então ela tem que ser natural e ela tem que ir de acordo com o que eu estou falando. Fala uma coisa mais espontânea, minha gesticulação acompanha. Fala uma coisa mais tranquila, minha gesticulação tem que transparecer tranquilidade. Então, isso são coisas que a gente pega com o tempo. E é de estilo. Tem pessoas que gesticulam mais como eu, tem pessoas que gesticulam menos. Só que colocar as mãos no bolso, mãos para trás, mãos para frente, não. A sua mão tem que se movimentar
de acordo com a fala. Cuidado, eu tô segurando para poder passar ali, mas cuidado que as pessoas pegam a caneta e ficam apertando também, desesperadas, nervosas, né? Tem aluno que pega e fica espremendo os dedos. Calma, a gesticulação, ela acompanha a sua fala. Não é gesticulação, mas eu queria chamar a atenção também em relação ao posicionamento no palco. Posicionamento onde você estiver falando. É interessante que você faça uma triangulação. Você vai num canto e para e fala. Depois você vai num outro canto, para e fala. Depois você vai um pouco mais à frente e para. Por quê? O nosso cérebro ele se acostuma com a imagem com uns 2, 3 minutos e a gente dispersa, perde a atenção, por mais que eu queira prestar atenção. Então, quando você vai e se movimenta, você chama a atenção das pessoas novamente para você. Porque ao se movimentar, o cérebro da pessoa teve que fazer, né, o acompanhamento da sua movimentação e aí você consegue também trazer a atenção dessas pessoas. Vocês podem ver que quem tem técnica de palco, as pessoas que são aqueles stand-ups, as pessoas que são comunicadores, bons comunicadores, eles usam muita triangulação no palco, né? Triangulação, vai pra cá, vem pra cá, só que também não é fazer maratona, tá? Cuidado que não é pra fazer maratona, tá vendo? A pessoa tá falando, você não acompanha. E também cuidado com a gesticulação, que não é pra ser estátua da liberdade, ou ficar, né, parado como uma estátua, e também não é pra ser o bonecão do posto, que aí o pessoal começa a falar igual, bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. Balança a cabeça, os braços, não pode, tá? Então é pensar que também na gesticulação eu tenho que ter uma moderação. Uso a gesticulação com moderação. Quando eu ver que tá muito assim, ou muito assim, muito parado, eu coloco aí uma moderação ou uma aceleração. Depende, é sentir. E aí a gente vai para a próxima. Você vai lá, pensou na voz, não falou tão rápido nem tão devagar. Pensou na voz, não falou tão alto nem tão baixo. Pensou na gesticulação, acompanhou com naturalidade. Usou o seu estilo, então eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu vou usar nesses momentos. A gente tem outras técnicas para chamar a atenção, mas eu vou falar uma que é a que dá o grande problema pra gente quando a gente tá falando em público. Quando a gente tá falando e as pessoas falam assim, então, mas isso daí na minha escola não acontece. Mas isso aí que você diz são as objeções. Porque quando as pessoas levantam a mão e falam, ah, que legal, gostei, você falou muito bem, isso aí a gente infla, né? Nossa Senhora. Agora, né, tem pessoas que viram e falam assim, mas já que você tá falando de falar em público, não funciona, porque eu já... E aí a gente tem que prever essas objeções, prever essas pessoas que podem fazer perguntas que vão nos deixar de saia justa. Como que eu faço isso? Quando eu estiver estudando, quando eu estiver pesquisando, eu vejo, olha, mas as pessoas podem me colocar essa dúvida. As pessoas podem querer saber isso, as pessoas podem questionar aquilo. Que nem quando você fala assim, professor, usa tecnologia em sala, mas na escola não tem computador. Eu já prevejo que os professores vão falar isso. E aí eu penso, então, mas não tem computador, mas tem o seu smartphone, mas tem um laboratório de informática, então a gente já pensa em respostas. Porque quando a gente se prepara para as críticas, para as objeções, fica muito mais fácil seguir. E aí a gente não corre o risco de escorregar e não confiar na gente, tá? Você pode saber todas as técnicas de oratória, tô pensando na minha voz, tô pensando na minha gesticulação, estou triangulando, já estudei, já me preparei, sei muito bem o assunto. Se você chegar lá e o seu público perceber que você não tem o controle ali, que você está inseguro, meu amor, acabou. E aí eu entro numa outra parte que eu nem falei, que é a técnica do cabelo, tá? Não é o bate-cabelo, eu acho muito legal o bate-cabelo, mas não é o bate-cabelo. Mas é a técnica de, às vezes, você não tem essa experiência, ou você não conhece o público. Eu vou falar que eu mesma, que dou aula há 20 anos, atuo há 20 anos dando aula, então imagina quantas horas aulas eu tenho, quantos e quantos quilômetros e quilômetros de estrada nessa coisa de falar em público. E tem momentos, como eu vou apresentar um congresso, alguma coisa, em que eu me sinto também abalada. Todos nós. Quando a gente está diante do desconhecido, mesmo treinando, mesmo sabendo as técnicas, a gente às vezes fica nervoso e fica. E quem me conhece sabe quando eu tô nervoso, quando eu tô nervosa, porque eu transpareço e aí eu tento, neste momento, não transparecer. Então a minha voz, em vez de ficar trêmula, eu tomo cuidado. Eu respiro para que a minha voz não fique muito rápida, eu olho, eu falo um pouco mais pausado e eu tento disfarçar. O que importa é os outros acreditarem. Você pode estar morrendo de medo por dentro. Você pode não confiar em você naquele momento. Não vou dar conta, mas por fora, dou conta, tô dando conta.
E aí, uma das técnicas muito importantes, que eu não cheguei a falar, é o olhar. O olhar, ele mostra confiança. Olha o olhinho. Quando você olha para toda a plateia, e seu olhar vai passeando, e você vai contemplando todo mundo, você demonstra segurança, que você confia em você. Quando você fixa o olhar no ghost, no fantasminha camarada, eu tô ali, ó, Gasparzinho, ou quando eu foco numa parte fixa e fico, ou quando eu foco uma pessoa só e fico assim na pessoa, a apresentação inteira, isso demonstra que eu estou insegura, que eu não confio em mim e no meu taco. Então, a minha dica é, o olhar mostra a segurança, a postura mostra a segurança. Se você tá muito assim, falando, cabeça mais baixa, o seu corpo fala. Tem até uma aula que a gente pode fazer sobre isso. O corpo fala. Então, cuidado! Nada de ser coitadinha. Também nada de ser eu sou a Rosana. Tá? Vocês... Então, a gente tem que pensar na naturalidade. Seja natural. A postura tem que ser uma postura natural. Nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Mas a parte do olhar... Para mim, então a parte da naturalidade, ela mostra confiança, e a parte do olhar, para mim, o olhar, gente, esse olharzinho aqui, para mim, ele é uma parte muito significativa. Por quê? Porque o olhar é o que mostra, a gente fala que é o espelho da alma. Se você não, às vezes a gente vai ver para as pessoas ficam assim, né? Eu tô dando aula e fica assim, Vocês vão nos congressos, palestras, aí tem povo que fica assim, ó. E essa cara, é claro, que desestabiliza. Ninguém que confia fala assim, meu Deus, tá horrível isso. Então você pode fazer a técnica do cabelo. Bate cabelo? Não. Você vai olhar por cima das cabeças. Então você olha pro cabelo, lavou o cabelo, não lavou o cabelo, cabelo enrolado, cabelo liso, cabelo enrolado, que lindo, cabelo enrolado, cabelo black. Meu Deus, cabelo black, uau, arrasou. E aí você vai olhando pros cabelos e as pessoas vão pensando, nossa, ela tá olhando pro meu olho. Na verdade, você tá olhando pro cabelo, que nem agora, eu tô olhando pro cabelo. Não dá pra você estar olhando pro olho e pro cabelo. Por quê? Porque é muito próximo é muito próximo um do outro. Então, quando você estiver com medo, circula o olhar na plateia. Não consigo olhar nos olhos das pessoas, Rosana? Olhe no cabelo. E quando tem aluno que fica assim pra mim, que comeu e não gostou, eu tento olhar pro cabelo dele. Ah, ele tem cabelo legal, que bom. E aí a gente vai mostrando que a confiança tem que estar em nós mesmos. E aí você pode estar acabado. Não mostra pro seu público. Mostra que você tá plena, que você tá na técnica do cabelo e que você está dominando muito bem a situação. Vença o medo, amor. Você só vai vencer o medo quando você o enfrentar. Você tem medo de falar em público? Você não gosta de seminário? Você não gosta de apresentar? Você não gosta de dinâmica? Ok, mas você vai ter que passar por ela. Então enfrente da melhor maneira possível. Deixa a indicação da videoaula que eu fiz sobre quem mexeu no meu queijo. Você quer ser o quê? O rei? Não, tenho medo, não gosto. Ou você quer ser o Raul, que mesmo com medo enfrenta. Todos nós, já falei pra vocês, até quem domina, quem trabalha com o público todos os dias, todos nós temos medos. Todos. E quem falar que não tem medo tá mentindo. Temos medo, mas nós temos que vencer esse medo. E vencer esse medo é chegar diante de um público e falar da melhor forma possível. E sair de lá falando como que fui? Fui plena, né? Fui ótima. Porque eu superei e eu venci o meu medo. E se você não sabe como fazer isso, vai ouvindo, leia livros, assista videoaulas que falem de falar em público, vai treinando, tem oportunidade de falar na faculdade, na escola, se coloque, fale em público. Quando for oficial e você precisar, você já tem domínio disso. Tinha muitos alunos que eu obrigava, que eu obrigo, professor de português você obriga. Tem que trabalhar com oralidade, tem que falar em público. E esses alunos não gostavam, tinha uns que até choravam. E hoje eu tenho alunos desses que são professores. Por quê? Porque podem mudar. E você que é professor, eu não preciso, meus amores, essa aula que eu dou para os alunos. E quando eu falo de gesticulação, bonecão do posto, pessoa parada, pessoa que grita, pessoa que fala devagar, pessoa que fica assim, nossa, fala pro professor XYZ. Será que você, professor, não dá umas remeladas nisso? Será que você que trabalha com comunicação, não tem momentos que você poderia aperfeiçoar? Todos nós temos, porque todos nós podemos aprender e ser melhores, todos nós podemos vencer o nosso medo. E aí a gente vai, cuide do seu português. Eu voltei aqui na mesma imagem porque você pode falar ótimo em público, mas se você não concordar o verbo, se você usar aí, tá, tipo nunca, tipo never more, tipo never. Nunca fale tipo.
tá? Tipo é legal, tipo é jovem, tipo eu falo com os amigos, mas tipo você não fala falando em público. Porque tipo assim é muito caricato. Então, tome cuidado com o seu português, com as regras de concordância. As pessoas vai. Ah, Rosana, mas eu não falo isso. Sim, tem gente que remela. Então, a melhor coisa é você gravar e pedir para alguém de confiança. Olha, eu tenho algum problema? Eu sei, eu tenho um fático. O que é um fático? É aquelas palavrinhas que a gente usa que não significa nada, só atrapalha a nossa fala. O meu fático é bem. Bem. Se vocês assistirem essa aula, vocês vão ver que eu usei bem. Eu evito, né? Eu tento evitar esse bem. Mas o bem, bendito aparece. E aí me lembra cidadão de bem. E aí isso me dá uma ojeriza, né? Mas enfim. Qual é o teu problema na fala? Você tem problema na hora de concordar verbos? Tem problema na hora de regência? Eu não sei se é assistir a aula ou a aula, assistir ao filme ou filme, eu não sei. Estude, a gente tem aulas de português aqui, porque quando você fala bem a língua portuguesa, quando você usa adequadamente a língua portuguesa, as pessoas admiram. Porque você fala, por mais que nós tentemos e que nos esforcemos, se nós não nos empenharmos, não será possível. Então a gente pode sim aperfeiçoar esse português. E a gente aperfeiçoa isso, que amor? Estudando, tá? Para que a gente encerre, você precisa de ajuda? Yes, preciso. Rosana, suas dicas não serviram de nada. Se serviu, meu amor, comenta aqui, por favor, compartilha esse vídeo, que é um vídeo, é uma aula. Rosana, tenta fazer aula em menos tempo. Amor, eu vou tentar. Mas é que eu vou dando dicas, e aí acaba indo muito tempo. Nós somos aqui do canal A Corrente, a gente tá pra falar com vocês. A primeira coisa, então, este é o personagem, né, que nós utilizamos nesta videoaula, foi Coragem, que é o cão covarde, para dizer que ele pode vencer e ele pode com coragem vencer o medo, e você também pode. Quando você estiver falando em público, lembre-se isso, você é muito capaz. Nós teremos outras aulas com mais técnicas de oratória, nós temos algumas aqui sobre bagagem cultural, a importância de falar da comunicação. Vem com a gente em nossas aulas e cresça, porque você tem tudo para conquistar o mundo. Um grande beijo pra você e até a próxima aula. Tchau, tchau.